Conseguem me ver, me escutar? Estão vendo a apresentação? Sim. Desculpem pela câmera escura, é computador mesmo. Bom dia a todos, espero que estejam me escutando. Qualquer coisa podem me interromper. Primeiro, é um prazer estar aqui apresentando o meu trabalho e das minhas colegas de escrita, né, para vocês. Estou acompanhando o evento desde as edições anteriores, mesmo que não como participante, mas vejo as publicações, os trabalhos e admiro muito. O nosso trabalho é intitulado Aula Prática sobre a aplicação do Protocolo de Manchester, relato de experiência, feito por mim, Maria Helena, Ingrid da Silva Araújo, Maria Letícia de Moura Leandro, Thais Lopes Lucas e Isabel Cristina Santiago Lemos de Beltrão, que foi a nossa orientadora. Bom, para dar início, na introdução, a gente traz a conceituação do Protocolo de Manchester, que é um conceito base, né, do nosso trabalho. E aí, falando um pouco sobre o protocolo, ele consiste em um método de triagem que foi criado em 1994 na Inglaterra, e ele visa nortear o atendimento nos serviços de saúde à medida em que ele classifica os pacientes de acordo com a ordem de prioridade. Então, os pacientes chegam aos serviços e o protocolo é uma das maneiras que os profissionais têm de conseguir classificar quanto tempo o paciente pode esperar e, assim, conseguir prover uma assistência mais eficaz. Ele é aplicado através de uma escala de cores, de 5 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. E à medida em que se foca na queixa principal e associa discriminadores gerais específicos, ele consegue fazer essa classificação. O objetivo do nosso trabalho é relatar a experiência de um grupo de acadêmicas de enfermagem sobre a aplicação do protocolo de Manchester durante uma aula prática. E aí, no método, como já citado anteriormente, é um relato de experiência, não um estudo descritivo, que descreve a vivência de um grupo de alunos do quinto semestre do curso de enfermagem durante uma aula prática da disciplina Processo de Cuidar do Adulto em Situações Clínicas e Cirúrgicas, que aconteceu em 4 de agosto de 2022. E aí, a aula teve como propósito aplicar o protocolo de Manchester e simular o mais próximo possível de uma aplicação do protocolo. E a docente nos apresentava casos clínicos, trazia os dados sobre o paciente, a sintomatologia, idade, e aí, a partir desses dados, a gente conseguia aplicar o protocolo. O protocolo, atualmente, na maioria dos serviços, ele utiliza um sistema chamado sistema TRIOS. E na aula, no sistema TRIOS, existe um formulário em que você lança os dados do paciente, toda a sintomatologia. O profissional vai escolher quais são os discriminadores gerais específicos que estão relacionados à sintomatologia daquele paciente. E aí, automaticamente o sistema ele vai classificar. No nosso caso, a docente nos trouxe o formulário que está presente no sistema e, através desse formulário, a gente colocava os dados do paciente, naquele caso clínico, a sintomatologia, dava quais eram os discriminadores gerais que estavam relacionados àquele caso, e ao contrário do que o sistema faz, naturalmente, quem classificavam eram nós mesmos. E aí, esse era o ponto crucial até da aula. Era ver se nós, como estudantes, estávamos entendendo como classificar corretamente e não somente ficar dependente, digamos assim, do que o sistema normalmente faz, que é classificar automaticamente. E aí, o protocolo de Manchester, ele tem um tempo específico para se aplicar. Um dos pontos principais que o leva a ser um protocolo muito utilizado e muito difundido é a sua rapidez na sua aplicação. Então, a gente tinha até 3 minutos cronometrados para lançar esses dados no formulário, colocar a sintomatologia, fazer a seleção dos discriminadores gerais específicos que
estavam relacionados e classificar. Então, era tudo muito rápido, já avisando entender o modo que esse protocolo é aplicado. E aí, como resultado, a gente viu que os alunos, não só as alunas, né, do estudo, mas o restante dos alunos, demonstraram empenho na resolutividade dos casos, porque na maioria dos grupos, né, que participaram da atividade, a gente percebeu um desenvolvimento de habilidades que estavam ligadas à atividade em si, então, respeitar o tempo, respeitar o enquadramento dos casos clínicos que a docente apresentava, entender bem sobre o conteúdo e desenvolver também habilidades que são muito compatíveis com as situações reais. Então, ser ágil, ter uma tomada de decisão, que é um fator muito importante em nós, como profissionais da saúde. E aí, ao longo da atividade, a gente percebeu que certas habilidades como essas foram desenvolvidas e foram mostradas. Como elementos fundamentais durante essa atividade, a gente percebeu a preparação prévia, e que se não havia uma preparação prévia, a atividade não teria como fluir, e foi o contrário, fluiu muito bem. A agilidade e o gerenciamento do tempo, combinados ao diálogo. Então, a atividade ela consistia em dividir os alunos em grupo para fazer essa classificação e ser ágil em conseguir nos 3 minutos, gerenciar o tempo, classificar e dar o veredito final, digamos assim, junto com o diálogo entre os colegas, foram algumas habilidades que a gente percebeu. E aí, como considerações finais, podemos comprovar a eficácia do método utilizado, né, pela docente, pois além de ter sido essencial para a aprendizagem dos discentes, no sentido de que desde o início da graduação a gente já entender a importância desse protocolo, que é muito utilizado nos serviços de urgência e emergência, e até sem ser nos serviços de urgência e emergência, nos pronto-atendimentos, foi muito importante. Também evidenciou a importância da atuação dos enfermeiros na correta aplicação desse protocolo. A gente sabe que o protocolo pode ser aplicado por vários profissionais que estão na linha de frente do pronto atendimento, dos serviços de saúde, mas os enfermeiros, por na maioria das vezes serem os principais e os primeiros profissionais a terem contato com os pacientes, eles acabam sendo essenciais na hora de aplicar o protocolo e também tendo em vista que muitas das vezes, depois que esse protocolo começa a ser aplicado, outros profissionais também se juntam, né, a esse processo de assistência. E é isso, muito obrigada. Aqui estão os contatos, caso tenha ficado alguma dúvida, e estou aqui disponível. Parabéns, Maria Helena, pela apresentação, assim como também para todos os autores do trabalho, viu? Inclusive sua orientadora. Parabéns a ela e a todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Tatiane, você consegue expor agora? Só enquanto Tatiane ela se organiza para iniciar sua apresentação, queria só reforçar, tá, as orientações que foram apresentadas pela monitora desta sala, que é a aluna Erlaine Andrade, quanto à importância de todos permanecerem até o final das apresentações, ok? Mesmo os que já apresentaram. Só uma dúvida. Eu trabalho e ainda estou na faculdade e não consigo ficar até o final, até meio-dia. Teria algum problema sair antes? Eu acredito, Maria Helena, que pelo número de trabalhos desta sala, a gente não vai até meio-dia. Então, concluindo a apresentação dos 6 trabalhos, a gente vai fazer um debate e encerrar a sala. Então, é por isso que a gente pede um esforçozinho de todos para permanecer até o final. Tá certo, obrigada. Tá bom? Tá, obrigada.
Certo, Tatiane, fique tranquila, não tem problema, viu? Vá, continue tentando resolver o seu problema, e a gente pode dar andamento aqui às apresentações, sem nenhum prejuízo para você, tá bom? Aí, nesse caso, Erlaine, pode chamar o próximo. Certo, então vamos para o terceiro trabalho, que tem como título Aplicação da laser terapia em pacientes diabéticos com lesões, relato de experiência, que tem como autora Letícia Gomes Pereira. Então pode expor seus slides, Letícia. Letícia está na sala. Letícia, você pode sinalizar para nós se você vai conseguir apresentar o seu trabalho agora? Bom, gente, então, como Letícia não responde, Erlaine pode chamar o próximo, e ao final a gente retorna, tá, gente? A apresentação dos que ainda não conseguiram, geralmente por problemas técnicos, tá bom? Sem prejuízo algum para nossas apresentações. Então vamos para o quarto trabalho, que tem como título Aplicação de escala avaliativa na terapêutica de terapia a laser de baixa intensidade no reparo tecidual de feridas crônicas. E tem como autora Belília Domirete Gomes Canga. Eu não estou vendo o nome dessa autora aqui na sala, Erlaine. Acho que ela não entrou. Então vamos para o quinto. Starter do segmento Saúde para registro do processo de enfermagem. Relato de experiência, que tem como autor Alan Maris Gomes. Vou colocar a apresentação aqui. Bom dia a todos. Certo. Novamente, bom dia a todos. O meu trabalho ele tem como título Startup do segmento de saúde para registro do processo de enfermagem. Relato de experiência. Ele tem como autores Alan Maris Gomes, eu sou discente do curso de bacharelado e licenciatura de enfermagem do campus avançado de Caicó da UERN. Antônia Lira Feitosa Nogueira Alvino, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ela é docente. Jéssica Nayara de Medeiros Araújo, também docente do mesmo curso. José Augusto de Medeiros Dantas, que também é discente do mesmo curso. E Jéssica Dantas de Satinoco, que ela é professora e orientadora desse mesmo curso. O movimento para a criação de startups é crescente no Brasil e no mundo.
Nós temos que dados mais recentes mostram a ver que aqui no Brasil há mais de 11 mil startups ativas no país. E na área da saúde existem grandes oportunidades para a criação de novas startups. Pensando nisso, um grupo formado tanto por discentes como por docentes se reuniram com o objetivo de criar uma nova startup na área da saúde. Essa startup ela irá envolver tecnologia de enfermagem no processamento de informações, utilizando os processos do Nanda Nick Nock. Ele irá fazer com que o processo de enfermagem ele ocorra de maneira digital. Então, dessa forma, a SOL, as Soluções Inteligentes para o Processo de Enfermagem, ela ofertará aos profissionais de enfermagem um sistema que permitirá a melhoria do processo de trabalho em enfermagem. Com objetivos, nós temos que o objetivo desse trabalho é relatar a experiência de discentes do curso de graduação em enfermagem e o seu desenvolvimento dessa startup. O método consiste em um relato de experiência da participação no edital Centelha do Sebrae. Esse edital ele permite com que novas startups façam a captação de recursos para a criação para a sua fundação. Então, esse relato ele tem justamente isso, de certa forma, mostrar essa experiência que os discentes estão vivenciando nesse processo de criação. Como resultado, nós temos que os discentes, eles primeiramente foram apresentados pela docente, orientadora, a proposta da criação de uma startup que desenvolva um software de enfermagem, que envolva o processo de enfermagem. E esse sistema, ele permitirá aos profissionais de enfermagem ser um direcionador para assistência organizadora e documentada. Pois, atualmente, por exemplo, nos hospitais aqui da região, os profissionais eles precisam fazer todos os processos de enfermagem de forma manual. Então, esse sistema ele irá permitir que os profissionais façam isso de maneira pelo computador, economizando tempo e recursos financeiros. Ele irá se basear nas taxonomias da NAND Internacional, classificação dos resultados de enfermagem NOC e classificação das intervenções de enfermagem, NIC. E dessa forma, foram desenvolvidos planos de negócio, PIT, o MVP, que é o mínimo produto viável, com vistas a contemplar o edital de captação de recursos. Ou seja, já está bastante desenvolvido e avançado esse sistema, e que ele irá permitir justamente para que faça dessa forma com que os profissionais de enfermagem tenham um facilitador no momento da sua execução das suas atividades. E dessa forma eles não percam tanto tempo, por exemplo, em preencher manualmente os processos de enfermagem durante a sua execução do seu plantão ou do seu trabalho. O desenvolvimento de sistemas que facilitem o processo do cuidar é extremamente importante, considerando o poder que a tecnologia tem, em especial no setor saúde. Dessa forma, nós temos uma redução de riscos, custos e uma otimização dos processos de trabalho, pois o profissional irá perder menos tempo no seu desenvolvimento das suas atividades diárias. Dessa forma, a nossa startup ela se propõe a cobrir lacunas existentes nesse desenvolvimento de uma assistência em enfermagem mais tecnológica e atualizada. Utilizando as taxonomias da Nanda Nick Nock, ela irá proporcionar uma comunicação efetiva e embasadas em conhecimentos científicos, fornecendo um cuidado cada vez mais qualificado. Os nossos escritores e o contato para caso alguém queira tirar alguma dúvida sobre a nossa startup. Obrigado. Obrigada a você, Alan. Parabéns pela participação e pela excelente contribuição.
Voltando agora, Tatiana está podendo apresentar? Certo. Letícia está podendo? Letícia Gomes? Eu acho que essa Letícia não está na sala. Certo, então agora vamos passar para o sexto. Tecnologias cuidativo-educacionais para a promoção do autocuidado de pacientes com insuficiência cardíaca. Tem como autora Erlane da Silva Andrade. Vou expor aqui os slides. O meu trabalho está intitulado como Tecnologias cuidativo-educacionais para a promoção do autocuidado de pacientes com insuficiência cardíaca. E tem como autores Erlane da Silva Andrade, Matheus Alves Barros, Estelvis Fernandes e Elisângela Vilar de Assis. Como introdução, a insuficiência cardíaca é uma doença clínica causada por um distúrbio cardíaco funcional ou estrutural que prejudica a capacidade de enchimento do ventrículo ou de ejetar sangue suficiente de acordo com a necessidade do corpo, ou permite fazê-lo apenas com o aumento da pressão de enchimento. Atualmente, a insuficiência cardíaca é um dos maiores problemas de saúde pública mundial devido à sua alta prevalência, alto impacto na morbidade e altos custos envolvidos no sistema de saúde. O autocuidado é particularmente desafiador para a insuficiência cardíaca. Intervenções baseadas em tecnologias educacionais têm se mostrado muito promissoras para aumentar o nível de autocuidado desses pacientes e, posteriormente, melhorar os resultados de suas doenças. Esse trabalho teve como objetivo identificar, na literatura científica, as tecnologias cuidativo-educacionais para a promoção do autocuidado de pacientes com insuficiência cardíaca. Como método, trata-se de uma revisão integrativa de literatura com abordagem exploratória, em que a busca se deu através do periódico CAPES, nas bases de dados Embase e PubMed, as palavras-chave cadastradas no Descritores em Ciências da Saúde DEX foram insuficiência cardíaca, tecnologia educacional e autocuidado. Combinadas pelo operador booleano-end, foram considerados estudos publicados de 2018 a 2022, em inglês, português e espanhol, que estavam disponíveis gratuitamente na íntegra e que correspondessem ao objetivo proposto. Foram excluídos os duplicados, artigos de revisão e dissertações,
Após as buscas, retornaram 64 resultados, que após a aplicação dos critérios definidos, reduziram-se para 53, sendo selecionados 20 pela leitura dos títulos e resumos, os quais foram lidos na íntegra e foram escolhidos 10 para compor a amostra final. Com a análise dos estudos, foi possível identificar as seguintes tecnologias educacionais: Programa de Navegação de Pacientes do American College of Cardiology, que é guia caderno de pacientes com insuficiência cardíaca, aplicativo orientado ao paciente para melhorar a qualidade do cuidado na insuficiência cardíaca, programa móvel de autoatendimento para insuficiência cardíaca, folhetos educativos, ilustrativos, apresentações visuais que incluem vídeos educativos, fotografias, apostilhas ilustrativas, livreto suplementar, boletins bimestrais com foco na restrição de sal e líquido, peso e medicamentos, bem como exercícios interativos. Aplicativo móvel, plataforma de conversação automatizada projetada para envolver os pacientes no autogerenciamento. Escala inteligente, que mede marcadores clinicamente relevantes de fluido e estado cardiovascular, permitindo uma avaliação integrada de congestão e perfusão para ajudar a orientar no manejo da insuficiência cardíaca. Aplicativo de coaching para smartphone, que usa técnica de mudança de comportamento baseada em evidências para orientar os pacientes para um melhor autogerenciamento de sua síndrome. Telemonitoramento em pacientes com insuficiência cardíaca e programa de educação para melhorar o conhecimento e autocuidado de pacientes com insuficiência cardíaca. Bom, como considerações finais, diante dos dados expostos, verifica-se que as tecnologias cuidativo-educacionais são ferramentas essencialmente úteis para ajudar o paciente a entender melhor as condições médicas, o gerenciamento da medicação, a participação plena nos tratamentos e a adesão dos protocolos que melhorem a qualidade do autocuidado. Com isso, foi observado uma grande variedade de tecnologias educacionais para esse público. Porém, no cotidiano, se observa pouca divulgação entre os usuários do sistema público de saúde. Bom, então, obrigada, pessoal, e esse é o e-mail para contato. Obrigada, Erlaine, por sua participação. Tatiane agora consegue apresentar? Acredito que só falta ela, que esteja na sala. Fica aberto o chamado para os demais, porque nós temos outras pessoas em sala, mas que ainda não se manifestaram em relação a que trabalho vai apresentar. Ingrid da Silva, Maria Letícia e Thais Lucas são as coautoras do meu trabalho. Ah, sim, Helena. Então, bom, muito obrigada. Então, confirmo o que Erlaine falou. Só temos presentes em sala a autora do trabalho número 1, a Tatiane, que está com problemas técnicos. Isso. E até o presente momento, não temos presentes em sala a autora do trabalho número 3
e do número 4. Lembrando a todos que as orientações que foram fornecidas a todos os autores por meio do e-mail é que todos entrariam em sala às 8 da manhã e deveriam permanecer durante todas as apresentações. Então, o tempo que nós vamos aguardar para a entrada dos demais autores é até a nossa discussão, tá? Nós faremos em breve, vamos aguardar só a manifestação da Tatiane, faremos daqui a pouco um breve debate e, durante esse tempo, se mais alguém entrar para apresentar o seu trabalho, ok. Então, até não sei se vocês que estão em sala conhecem algum dos autores que possam entrar em contato para que ele não perca, né, a oportunidade da apresentação. A gente vai fazer de forma bem pausada, justamente para dar ainda essa oportunidade para os demais apresentarem os seus trabalhos. Mas, infelizmente, concluindo, nós vamos ter que encerrar a sala. Tatiane já disse que não consegue apresentar o seu trabalho. Bom, então, todos vocês confirmam que nós não temos mais nenhum dos autores presentes. Então, nesse caso, Tatiane, eu vou dar seguimento, tá? Exato, Ana Clara, bem lembrado. Você quer contactar com outro autor para verificar a possibilidade de apresentação? Ok, Tatiane, compreendo. Bom, gente, então, parabenizar mais uma vez a todos vocês pela participação no nosso congresso, bem como pela apresentação de todos os trabalhos. Foram 3 excelentes contribuições, os outros 3 trabalhos também trazem muitas contribuições no campo da saúde e da educação, e com isso a gente sai daqui, né, com muitas reflexões e com muitos desafios cada vez maiores na área, né, da tecnologia em saúde. Eu gostaria aqui, primeiramente, abrir, tá, para que vocês possam comentar ou fazer perguntas entre si sobre os trabalhos que foram apresentados. Alguém quer falar um pouco? Fica aberta, tá, a palavra para que os autores possam fazer perguntas entre si sobre os trabalhos apresentados, tirar suas dúvidas, ou mesmo falar um pouco, né, sobre a sua experiência. Nós vimos que foram 3 experiências bem interessantes, né, em áreas distintas e bastante interessantes. Thaís, que entrou em sala agora. Não, é a mesma Thaís que já estava, não é isso? Sim, Tá bom, consegue Thaís. me ouvir? Bom dia. Bom Eu dia. ia só fazer uma consideração acerca do nosso trabalho, como você tinha perguntado, se alguém gostaria de contribuir de alguma forma. O nosso trabalho, relatando sobre a nossa experiência com o protocolo de Manchester,
Eu achei ele muito importante, né? Porque assim, a abordagem que a gente realizou foi um método bem diferente, não foi só uma exposição teórica, teve ali uma participação prática dos alunos. Então, eu acredito, né? E falo não só por mim, mas acredito que por as meninas aqui que construíram esse trabalho, que fizeram esse trabalho em equipe, que foi um momento de muito aprendizado, porque ajudou não só, né, a aplicação da teoria que a gente tinha visto, mas a desenvolver o pensamento crítico, o trabalho em equipe, todos os critérios que eram necessários, né, para fazer o método de triagem, porque, assim, a utilização que a gente fez foi através do método TRIOS, né, foi uma busca, assim, de assemelhar a esse método. Então, a gente fez dessa forma para que pudesse classificar os pacientes, e aí foi uma abordagem muito interessante, bem importante para a gente. E aí eu queria que se as meninas também quisessem falar alguma coisa a respeito do nosso trabalho. Assim como a Thais falou, eu também acho que foi muito bom, né, para o nosso conhecimento, né, sobre o protocolo e tudo. E também, assim, aprender a fazer um relato de experiência também, porque eu nunca tinha feito, né, então ajudou bastante nessa questão de produção, sabe? Muito bem, Ingrid e Thaís, eu vi que vocês são do 5º período, né, do curso de enfermagem. Bom, quando a gente realizou esse trabalho, sim, mas agora a gente já está no 6º já. Já estão no 6º. Sim, que foi apresentado, eu observei isso. Eu também sou professora do curso de enfermagem do 5º período. Sou professora de enfermagem em saúde do adulto 1, e eu achei a experiência de vocês incrível, né? Fiquei bastante feliz ao assistir essa apresentação, conhecer o trabalho, conhecer esse relato de experiência de vocês. Parabenizar os discentes pelo engajamento, pelo envolvimento, e a professora, né, que eu acredito que foi a professora da disciplina que desenvolveu a atividade, a orientadora do trabalho. Então, a gente observa que é tão simples sair do tradicional, né, de uma metodologia meramente expositiva, né, de conteúdos, para metodologias ativas, onde o aluno é o centro do processo de aprendizagem. A gente aqui na UFCG, no campus de Cajazeiras, nessa disciplina e em outras, nós também estamos plantando algumas sementes nesse sentido, né, utilizando com tão poucos recursos simulações, né, no cotidiano de sala de aula. Então, isso tem feito grande diferença, né? Observamos no dia a dia relatos dos alunos e como é importante vocês compartilharem essas experiências aqui no Congresso, tá? Então, estimula, né, cada vez mais os estudantes, não só do curso de enfermagem, como também de outros cursos da área da saúde, tanto a se engajar cada vez mais e melhor, né, nessas atividades propostas e desenvolvidas nessas disciplinas, como também de fazer os seus relatos de experiência, né, nos eventos científicos, como é o exemplo aqui do CONTES. Tá? Então, fiquei super gratificada em conhecer, né, esse trabalho, essa atividade que vocês desenvolvem aí. E parabéns, mais uma vez. Obrigada. Mais alguém? O Alan, outro do trabalho, startup, eu achei o trabalho muito instigante, fiquei interessada em saber como foi essa iniciativa, né, de participar desse edital do Sebrae. Então, como nós podemos, Alan, participar cada vez mais, né, de iniciativas como essa? Qual a sua visão sobre isso?
Esse movimento de iniciação tecnológica nas universidades é algo muito importante, porque as universidades são as formadoras, aqui no Brasil, principalmente, grande parte do conhecimento científico e tecnológico. Então, quando alunos, por exemplo, de graduação participam desses movimentos de iniciação científica e tecnológica, é muito importante para o desenvolvimento do país. A minha participação se deu porque a professora orientadora, ela tinha já esse desejo de participar de uma startup, fundar uma startup. Então, ela uniu o conhecimento que ela tinha já, que era do processo de enfermagem, e para criar um sistema, um software para unir esses dois conhecimentos, que é o da tecnologia e do processo de enfermagem. Eu já tenho uma formação anterior, que eu sou técnico médio de informática. Eu fiz em um Instituto Federal. Então, ela, junto com outro amigo, outro colega meu também do curso, ele tem também essa mesma formação que eu. Então, ela aproveitou que já tínhamos essa formação e estamos fazendo a graduação de enfermagem para unir esses dois conhecimentos e participar da criação desse software. O processo do edital do Sebrae Centelha, ele abre anualmente. Já aqui no Rio Grande do Norte, ele já é a segunda edição. Ele é composto por 3 fases, onde cada fase existem pré-requisitos. A nossa startup ela já está na terceira fase, e nessa terceira, que é a última fase, a gente tem que fazer alguns planos de negócio. Quando esse trabalho foi escrito, ele ainda estava na segunda fase da nossa startup. Então, lá tivemos que gravar alguns vídeos para mandar para eles avaliarem. Então, novamente, é muito importante esse movimento justamente para que os alunos, eles cada vez mais, os discentes, eles se interessem pelo esse mundo da tecnologia, justamente porque, como sabemos, é o futuro. Então, quanto mais temos esse movimento, mais é importante para esses discentes. Muito bem, Alan. Então, em que fase se encontra o desenvolvimento propriamente dito do software? Vocês estão na fase 3, né? Então, estão desenvolvendo um plano de negócio, só para que todos presentes em sala possam acompanhar o andamento desse trabalho de vocês. Isso, a gente ainda está na fase inicial, porque pelo edital, ele diz que quando a startup ela é aprovada, o financiamento, ela tem 1 ano para que seja desenvolvido o sistema. Então, por enquanto, ainda estamos na fase inicial. Já implementamos a parte do login dos funcionários, do gestor, do enfermeiro. Então, a gente ainda está caminhando na fase inicial. Quando for aprovado o recurso financeiro, já planejamos trazer mais gente para a nossa equipe, na área da informática também, para ajudar nesse desenvolvimento do sistema. Ok, então vocês ainda estão concorrendo, né, essa captação do recurso. Isso, a gente está só esperando agora o resultado final. O resultado final, ótimo. Existe uma instituição de saúde que será o cenário para o desenvolvimento dessa tecnologia, Alan? Isso, estamos planejando fazer fazer a união da startup com um hospital aqui regional, para que a gente possa aplicar. Primeiramente, a gente planeja fazer os testes com esse sistema na unidade de terapia intensiva aqui do hospital regional. Mas outras empresas e outros hospitais já demonstraram interesse para que, quando ele for avançar, tenhamos essa união, para que possam colocar esse sistema dentro desses hospitais e clínicas. Isso é no Hospital Regional de Caicó, não é isso? Isso. Que bom, pertinho aqui da gente. Esperamos, Alan, que vocês consigam, tá, obter êxito, né, nesse pleito, que consigam, né, esse financiamento, desenvolvam essa tecnologia e esperamos que ela chegue até aqui, o mais rápido possível, porque o que você nos apresentou em termos de realidade, né, na nossa área, em relação ao processo de enfermagem, aos registros, né, documentação da assistência de enfermagem, de fato, ainda a realidade que essas etapas sejam feitas de forma manual, né? Então, aqui
maioria dos serviços ainda se encontram também dentro dessa condição, né? O que realmente deixa muito a desejar em vários aspectos, né? Inclusive na emissão de relatórios, análise posterior de dados. Então, a gente espera realmente que, em breve, isso seja realidade aqui na nossa região também, viu? Pois torço para que tudo dê certo. Então, obrigado. Mais alguém quer falar? Acho que a Erlaine também pode contribuir um pouquinho, né, com o seu trabalho. Eu fiquei também bastante admirada com a variedade, não sei vocês, a variedade de tecnologias cuidativas educacionais que o trabalho, né, que a pesquisa obteve por meio das publicações, né? Então, é muita iniciativa, né, gente, sendo desenvolvida no Brasil e fora do Brasil. Então, a gente fica aí se espelhando, né, em tantas possibilidades, né, que nós podemos ter para levar melhoria, né, de vida, melhoria na qualidade de vida da população. Então, a Erlaine quiser fazer alguma consideração também sobre o seu trabalho. Isso, professora. Quando eu estava fazendo a pesquisa, eu observei que existia uma grande variedade. Eu acho que eu nem coloquei todos, porque tem demais. Aí a gente percebe, né, que tem muitas tecnologias para ajudar esses usuários, tanto na melhora do autocuidado, na melhora da qualidade de vida. Só que, infelizmente, ainda tem uma pouca divulgação, né, entre eles no sistema público de saúde. Seria muito bom. Exatamente, exatamente. Então, eu pego até o gancho, né, desse final da fala de Erlaine sobre ainda há pouca divulgação, há tanta coisa positiva, tanta inovação, né, tantas tecnologias sendo desenvolvidas no Brasil e ainda falhamos, né, na divulgação, como também na implementação. Então, não sei se todos estavam presentes na conferência de abertura na tarde de ontem, né, quando ouvimos a apresentação da professora doutora Elizabeth Teixeira, e ela justamente tratou sobre isso, né? Hoje nós temos, claro, continuamos como grande desafio ainda no Brasil, propor, né, criar, inovar no campo da saúde, não só na assistência, no cuidado, mas também na área da educação, né, no ensino e na gestão. Então, há um campo vasto ainda, né, a ser explorado em termos de inovação, né, e desenvolvimento, propostas e desenvolvimento de novas tecnologias, mas o maior desafio ainda será, para as próximas décadas, a implementação dessas tecnologias, né, que é transpor o campo teórico para o campo prático, trazer resultados, né? Então, quando Erlaine, quando Alain e quando Maria Helena apresentam, né, esses trabalhos, a gente fica pensando no que eles vão trazer de benefícios para a sociedade, não é, de resultados e de transformação. Então, é o que a gente espera e é o grande desafio, né? O nosso maior desafio, porque no Brasil já existem, né, muitas tecnologias inovadoras aí, sendo desenvolvidas, validadas, e o que nós precisamos é buscar resultados, né, por meio dessas tecnologias. Então, eu quero aqui deixar para todos essas reflexões, tá, finais, e que a gente possa realmente ter uma motivação sempre crescente para, nas nossas áreas, né, seja desde estudante, enquanto estudante, né, como
como profissionais, na nossa vida profissional, nunca deixarmos nos abater com dificuldades e obstáculos, né? Então, precisamos ter em mente que qualquer caminho que seguirmos serão cheios de desafios, cheios de obstáculos, mas que o que importa mesmo é o caminhar, é o seguir e é o buscar, de fato, melhorias para a sociedade. É nesse aspecto que o Congresso se apresenta, é nesse aspecto que o nosso grupo de pesquisa, o LATIX, aqui da UFCG, Campus Cajazeiras também, em comum, em parceria com os membros também da UFPI, da Universidade Federal do Piauí e da Universidade de Santa Maria. É nesse sentido que a gente propõe o desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação. Então, quero aqui, mais uma vez, parabenizar a todos vocês, também agradecer, né, pela participação das monitoras, tá? Da Erline, nossa aluna Erline, nossa aluna Ana Clara, né, pelo bom andamento aqui dos trabalhos, e agradecer a vocês, todos os autores que participaram da apresentação desses trabalhos aqui na sala 5, tá? Então, nós vamos, então, encerrar às 9h08, aqui no meu relógio, e desejar, né, a todos que continuem tendo um ótimo aproveitamento nas atividades do Congresso. Até amanhã, tá bom? Então, se ninguém mais tiver alguma consideração a fazer, a gente já pode, eu passo para a aluna Erline para que ela possa encerrar os trabalhos da nossa sala, dizendo que foi um prazer conhecer todos vocês. Bom, gente, então se ninguém tem mais uma consideração, tem nenhuma consideração, né? Então foi um prazer. Essa manhã foi muito enriquecedora com todos os temas que foram abordados. Então agora a gente vai encerrar a nossa sala. Bom dia a todos, gente. Bom dia, muito obrigada. Tchau. Tchau.